Mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial dos Pobres, 19 de novembro de 2023. Tema: Nunca afastes de algum pobre o teu olhar. Confira livro de Tobias 4:7. O Dia Mundial dos Pobres, sinal fecundo da misericórdia do Pai, vem pela 7ª vez alentar o caminho das nossas comunidades. Trata-se de uma ocorrência que se está a radicar progressivamente na pastoral da Igreja, fazendo-a descobrir cada vez mais o conteúdo central do Evangelho. Empenhamo-nos todos os dias no acolhimento dos pobres, mas não basta. A pobreza permeia as nossas cidades, como um rio que engrossa sempre mais até extravasar. E parece submergir-nos, pois o grito dos irmãos e irmãs que pedem ajuda, apoio e solidariedade ergue-se cada vez mais forte. Por isso, no domingo que antecede a festa de Jesus Cristo, Rei do Universo, reunimo-nos ao redor da sua mesa para voltar a receber dele o dom e o compromisso de viver a pobreza e servir os pobres. Nunca afastes de algum pobre o teu olhar. Esta recomendação ajuda-nos a compreender a essência do nosso testemunho. Deter-se no livro de Tobit, um texto pouco conhecido do Antigo Testamento, eloquente e cheio de sabedoria, permitir-nos-á penetrar melhor no conteúdo que o autor sagrado deseja transmitir. Abre-se diante de nós uma cena de vida familiar. Um pai, Tobit, despede-se do filho, Tobias, que está prestes a iniciar uma longa viagem. O velho Tobit teme não voltar a ver o filho e, por isso, deixa-lhe o seu testamento espiritual. Foi deportado para Nínive e agora está cego. É, por conseguinte, duplamente pobre, mas sempre viveu com a certeza que o próprio nome exprime: o Senhor foi o meu bem. Este homem, que sempre confiou no Senhor, deseja, como um bom pai, deixar ao filho não tanto bens materiais, mas, sobretudo, o testemunho do caminho que há de seguir na vida. Por isso diz-lhe: lembra-te sempre, filho, do Senhor, nosso Deus, em todos os teus dias. Evita o pecado e observa os seus mandamentos. Pratica a justiça em todos os dias da tua vida. E não andes pelos caminhos da injustiça. Como salta à vista, a recordação que o velho Tobit pede ao filho para guardar não se reduz simplesmente a um ato da memória, nem a uma oração dirigida a Deus. Faz referência a gestos concretos que consistem em praticar boas obras e viver com justiça. E a exortação torna-se ainda mais específica: dai esmolas, conforme as tuas posses. Nunca afastes de algum pobre o teu olhar, e nunca se afastará de ti o olhar de Deus. Muitos surpreendem as palavras deste velho sábio. Não esqueçamos, de fato, que Tobit perdeu a vista precisamente depois de ter praticado um ato de misericórdia. Como ele próprio conta, desde a juventude que se dedicou a obras de caridade, dando muitas esmolas aos meus irmãos, os da minha nação que comigo tinham sido levados cativos para a terra dos assírios em Nínive,
fornecendo pão aos esfomeados e vestindo os nus. E se encontrava morto alguém da minha linhagem, atirado para junto dos muros de Nínive, dava-lhe sepultura. Por causa deste seu testemunho de caridade, viu-se privado de todos os seus bens pelo rei, ficando na pobreza completa. Mas o Senhor precisava ainda dele. Foi-lhe devolvido o seu lugar de administrador e ele não teve medo de continuar o seu estilo de vida. Ouçamos a sua história, que hoje nos fala também a nós. Pela festa do Pentecostes, que é a nossa festa das semanas, mandei preparar um bom almoço e reclinei-me para comer. Mas ao ver a mesa coberta com tantas comidas finas, disse a Tobias: Filho, vai procurar entre os nossos irmãos cativos em Nínive um pobre que seja de coração fiel e trá-lo para que participe da nossa refeição. Eu espero por ti, meu filho. Como seria significativo se, no dia dos pobres, esta preocupação de Tobit fosse também a nossa, ou seja, convidar para partilhar o almoço dominical depois de ter partilhado a mesa eucarística. A Eucaristia celebrada tornar-se-ia realmente critério de comunhão. Aliás, se ao redor do altar do Senhor temos consciência de sermos todos irmãos e irmãs, quanto mais visível se tornaria esta fraternidade compartilhando a refeição festiva com quem carece do necessário. Tobias fez como o pai lhe dissera, mas voltou com a notícia de que um pobre fora morto e deixado no meio da praça. Sem hesitar, o velho Tobit levantou-se da mesa e foi enterrar aquele homem. Voltando cansado para casa, adormeceu no pátio. Caíram-lhe nos olhos excrementos de pássaros e ficou cego. Ironia do destino. Pratica um gesto de caridade e sucede-lhe uma desgraça. Apetece-nos pensar assim, mas a fé ensina-nos a ir mais a fundo. A cegueira de Tobit tornar-se-á a sua força para reconhecer ainda melhor tantas formas de pobreza ao seu redor. E, mais tarde, o Senhor providenciará a devolver ao velho pai a vista e a alegria de rever o filho Tobias. Quando chegou este momento, Tobit lançou-se-lhe ao pescoço e, chorando, disse: Vejo-te, filho, tu que és a luz dos meus olhos. E continuou: Bendito seja Deus e bendito seu grande nome, benditos os seus santos anjos, que seu nome esteja sobre nós, e benditos sejam todos os seus anjos pelos séculos sem fim. Ele puniu-me, mas eis que volto a ver Tobias, o meu filho. Podemos questionar-nos: de onde tira Tobit a coragem e a força interior que lhe permitem servir a Deus no meio de um povo pagão e amar o próximo até ao ponto de pôr em risco a sua própria vida? Estamos diante de um exemplo extraordinário. Tobit é um marido fiel e um pai carinhoso. Foi deportado para longe da sua terra e sofre injustamente. É perseguido pelo rei e pelos vizinhos da casa. Apesar de ânimo tão bom, é posto à prova. Como muitas vezes nos ensina a Sagrada Escritura, Deus não poupa as provações a quem pratica o bem. E por quê? Não o faz para nos humilhar, mas para tornar firme a nossa fé nele. Tobit, no período da provação, descobre a própria fraqueza, a própria pobreza, que o torna capaz de reconhecer os pobres. É fiel à lei de Deus e observa os mandamentos, mas para ele isto não basta. A solicitude operosa para com os pobres
torna-se-lhe possível, porque experimentou a pobreza na própria pele. Por isso, as palavras que dirijo ao filho Tobias constituem a sua verdadeira herança. Nunca afastes de algum pobre o teu olhar. Enfim, quando nos deparamos com um pobre, não podemos virar o olhar para o lado oposto, porque impediríamos a nós próprios de encontrar o rosto do Senhor Jesus. E notemos bem aquela expressão de algum pobre, de todo pobre. Cada um deles é nosso próximo. Não importa a cor da pele, a condição social, a proveniência. Se sou pobre, posso reconhecer de verdade quem é o irmão que precisa de mim. Somos chamados a ir ao encontro de todo pobre e de todo tipo de pobreza, sacudindo de nós mesmos a indiferença e a naturalidade com que defendemos um bem-estar ilusório. Vivemos um momento histórico que não favorece a atenção aos mais pobres. O volume sonoro do apelo ao bem-estar é cada vez mais alto, enquanto se põe o silenciador relativamente às vozes de quem vive na pobreza. Tende-se a ignorar tudo o que não se enquadre nos modelos de vida pensados, sobretudo para as gerações mais jovens, que são as mais frágeis perante a mudança cultural em curso. Coloca-se entre parênteses aquilo que é desagradável e causa sofrimento, enquanto se exaltam as qualidades físicas como se fossem a meta principal a alcançar. A realidade virtual sobrepõe-se à vida real e acontece cada vez mais facilmente confundirem-se os dois mundos. Os pobres tornam-se imagem que até podem comover por algum momento, mas quando os encontramos em carne e osso pela estrada, sobrevém o fastio e a marginalização. A pressa, companheira diária da vida, impede de parar, socorrer e cuidar do outro. A parábola do bom samaritano não é história do passado, desafia o presente de cada um de nós. Delegar a outros é fácil. Oferecer dinheiro para que outros pratiquem a caridade é um gesto generoso. Envolver-se pessoalmente é a vocação de todo cristão. Demos graças ao Senhor porque há tantos homens e mulheres que vivem a dedicação aos pobres e excluídos e a partilha com eles. Pessoas de todas as idades e condições sociais que praticam a hospitalidade e se empenham junto daqueles que se encontram em situações de marginalização e sofrimento. Não são super-homens, mas vizinhos de casa, que encontramos cada dia e que no silêncio se fazem pobres com os pobres. Não se limitam a dar qualquer coisa. Escutam, dialogam, procuram compreender a situação e as suas causas, para dar conselhos adequados e indicações justas. Estão atentos tanto à necessidade material como à espiritual, ou seja, à promoção integral da pessoa. O reino de Deus torna-se presente e visível neste serviço generoso e gratuito. É realmente como a semente que caiu na boa terra da vida destas pessoas e dá fruto. A gratidão a tantos voluntários deve fazer-se oração para que o seu testemunho possa ser fecundo. No 60º aniversário da encíclica Pacem in Terris, é urgente retomar as palavras do Santo Papa João XXIII, quando escrevia: o ser humano tem direito à existência, à integridade física, aos recursos correspondentes a um digno padrão de vida.
tais como especialmente a nutrição, o vestuário, a moradia, o repouso, a assistência sanitária, os serviços sociais indispensáveis, por exemplo. Segue-se daí que a pessoa tem também o direito de ser amparada em caso de doença, de invalidez, de viuvez, de velhice, de desemprego forçado e em qualquer outro caso de privação dos meios de sustento por circunstâncias independentes da sua vontade. Quanto trabalho temos ainda pela frente para tornar realidade estas palavras, inclusive através de um sério e eficaz empenho político e legislativo. Não obstante os limites e por vezes as lacunas da política para ver e servir o bem comum, possa desenvolver-se a solidariedade e a subsidiariedade de muitos cidadãos que acreditam no valor do empenho voluntário de dedicação aos pobres. Isto, naturalmente, sem deixar de estimular e fazer pressão para que as instituições públicas cumpram do melhor modo possível o seu dever. Mas não adianta ficar passivamente à espera de receber tudo do alto. E quem vive em condição de pobreza seja também envolvido e apoiado num processo de mudança e responsabilização. Mais uma vez, infelizmente, temos de constatar novas formas de pobres que se veem juntar às outras descritas já anteriormente. Penso de modo particular nas populações que vivem em cenários de guerra, especialmente nas crianças privadas de um presente sereno e de um futuro digno. Ninguém poderá jamais habituar-se a esta situação. Mantenhamos viva toda tentativa para que a paz se afirme como dom do Senhor ressuscitado e fruto do empenho pela justiça e o diálogo. Não posso esquecer as especulações em vários setores que levam a um aumento dramático dos preços, deixando muitas famílias numa indigência ainda maior. Os salários esgotam-se rapidamente, forçando a privações que atentam contra a dignidade de cada pessoa. Se numa família se tem de escolher entre o alimento para se nutrir e os remédios para se curar, então deve fazer-se ouvir a voz de quem clama pelo direito a ambos os bens, em nome da dignidade da pessoa humana. Além disso, como não assimilar a desordem ética que marca o mundo do trabalho? O tratamento desumano reservado a muitos trabalhadores e trabalhadoras, a remuneração não equivalente ao trabalho realizado, o flagelo da precariedade, as demasiadas vítimas de incidentes, devidos muitas vezes à mentalidade que privilegia o lucro imediato em detrimento da segurança. Voltam à mente as palavras de São João Paulo II. O primeiro fundamento do valor do trabalho é o próprio homem. O homem está destinado e é chamado ao trabalho. Contudo, antes de mais nada, o trabalho é para o homem e não o homem para o trabalho. Esse elenco, já em si mesmo dramático, dá conta apenas de modo parcial das situações de pobreza que fazem parte da nossa vida diária. Não posso deixar de fora, em particular, uma forma de mal-estar que aparece cada dia mais evidente e que atinge o mundo juvenil. Quantas vidas frustradas e até suicídios de jovens, iludidos por uma cultura que os leva a sentirem-se inacabados e falidos. Ajudemo-los a reagir a estas instigações nocivas para que cada um possa encontrar a estrada que deve seguir para adquirir uma identidade forte e generosa. É fácil cair na retórica quando se fala dos pobres.
tentação insidiosa é também parar nas estatísticas e nos números. Os pobres são pessoas, têm rosto, têm história, coração e alma. São irmãos e irmãs com os seus valores e defeitos, como todos, e é importante estabelecer uma relação pessoal com cada um deles. O livro de Tobias ensina-nos a ser concretos no nosso agir com e pelos pobres. É uma questão de justiça que nos obriga a todos a procurar-nos e encontrar-nos reciprocamente, favorecendo a harmonia necessária para que uma comunidade se possa identificar-se como tal. Portanto, interessar-se pelos pobres não se esgota em esmolas apressadas. Pede para restabelecer as justas relações interpessoais que foram afetadas pela pobreza. Assim, não afastar o olhar do pobre leva a obter os benefícios da misericórdia, da caridade que dá sentido e valor a toda a vida cristã. Que a nossa solicitude pelos pobres seja sempre marcada pelo realismo evangélico. A partilha deve corresponder às necessidades concretas do outro e não ao meu supérfluo de que me quero libertar. Também aqui é preciso discernimento, sob a guia do Espírito Santo, para distinguir as verdadeiras exigências dos irmãos do que constitui as nossas aspirações. Aquilo de que seguramente tem urgente necessidade é da nossa humanidade, do nosso coração aberto ao amor. Não esqueçamos, somos chamados a descobrir Cristo neles, não só a emprestar-lhes a nossa voz nas suas causas, mas também a ser seus amigos, a escutá-los, a compreendê-los e a acolher a misteriosa sabedoria que Deus nos quer comunicar através deles. A fé ensina-nos que todo o pobre é filho de Deus e que nele ou nela está presente Cristo. Sempre que fizestes isto a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim mesmo o fizestes. Este ano completam-se 150 anos do nascimento de Santa Teresa do Menino Jesus. Numa página da sua História de uma Alma, deixou escrito: compreendo agora que a caridade perfeita consiste em suportar os defeitos dos outros, em não se escandalizar com as suas fraquezas, em edificar-se com os mais pequenos atos de virtude que se lhes vir praticar. Mas compreendi, sobretudo, que a caridade não deve ficar encerrada no fundo do coração. Ninguém, disse Jesus, acende uma candeia para a colocar debaixo do alqueire, mas colocam-na sobre o candelabro para iluminar, para alumiar todos os que estão em casa. Creio que essa luz representa a caridade que deve iluminar e alegrar não só os que são mais queridos, mas todos aqueles que estão na casa, sem excetuar ninguém. Nesta casa que é o mundo, todos têm direito de ser iluminados pela caridade. Ninguém pode ser privado dela. Possa a tenacidade do amor de Santa Teresinha inspirar os nossos corações neste Dia Mundial, ajudar-nos a nunca nos afastar de algum pobre o olhar e a mantê-lo sempre fixo no rosto humano e divino do Senhor Jesus Cristo. Roma, São João do Latrão, na memória de Santo Antônio, patrono dos pobres. Foi escrito no dia 13 de junho de 2023, Papa Francisco.